Boa tarde. Eu fico muito satisfeito quando eu sou convidado para palestrar para uma área tão diferente da minha. E, em geral, quando eu sou convidado para palestrar para órgãos públicos, eu recebo como briefing algumas coisas do tipo: o pessoal não gosta de trabalhar, está cansado. E aí, quando eu falei com a Silvia, e ela começou a me descrever o que vocês trabalham, o número de eleições que vocês já encararam este ano, porque vocês tiveram eleição para governador 2 turnos, depois as eleições normais, e parece que ainda tem mais uma agora, antes do fim do ano. E depois, tudo que o Machado propõe, de planejamento estratégico, de governança corporativa, de resultado, etc., etc., eu disse para a Silvia: como é que esse pessoal aguenta? Porque eles fizeram concurso olhando para alguns funcionários públicos que quase não fazem nada, e vocês trabalham para caramba, então dá licença. Meus parabéns para vocês. Só que eu temo não ser muito agradável hoje, porque eu estou ficando conhecido no Brasil, eu já faço palestra naquelas palestras, o Cortella, o Karnal, mas eu sou aquele desconhecido ali, eu sou a Kenga Nova do Bataclan, assim, sabe quem é essa aí? Mas eu estou nesses eventos, assim. E será que dá para tirar isso daqui? Ó? Porque daí a gente bota água aqui e eles podem me olhar melhor. E eu estou ficando conhecido porque eu trabalhei 20 anos em publicidade fazendo pesquisa de comportamento. Depois eu trabalhei mais 10 anos como executivo de marketing e consultor da Claro. Não sei se vocês sabem, mas quem criou a palavra Claro fui eu. A marca Claro foi eu. Então, para vocês verem que não é um palestrante qualquer. Tá? Mas eu não trabalho mais na Claro já faz 11 anos. Então, se você tem um problema com o celular no final da palestra, não adianta vir pedir para mim, porque já faz 11 anos que eu não trabalho na Claro. E o que eu mais fiz... você tem que fazer uma... Faça uma cara de que estão pensativos, assim, interagindo com o público. Deu? Agora você vem aqui e faz uma foto que é a foto que é para colocar no evento, né? O fotógrafo gostou dessa, né? Tá, eu já estou com as 2 fotos do evento já prontas agora. Eu estava falando o que mesmo para vocês? Estava falando da Claro, E eu pesquiso comportamento de consumo, consequentemente pesquiso comportamento humano, e quando começou a surgir a internet, a revolução comportamental que a internet propiciou, eu vou focar num público, os nativos pós-internet, principalmente quem nasceu neste século. Então, a palestra vai estar centrada neles, por quê? Porque eu vou falar de velocidade de resposta, eu vou falar de compartilhamento, eu vou falar de cooperação, eu vou falar de um monte de coisa que não foi a maneira como a gente foi criado, e é a maneira como eles estão sendo criados. Então, eu comecei a pesquisar o comportamento da geração Z, e aqui fica mais uma coisa: a palestra não é motivacional, tá? Vocês fiquem tranquilos, não vai ter aquela coisa, esse lado fala ha, esse lado fala hu, ha, hu, não vai ter essas coisas na palestra. Também não vai ter olhe para a pessoa do lado, abrace ela e diga: você é um vencedor. Ninguém vai tocar em ninguém aqui, não suporta essas coisas. Não vai dar, agora vamos dar as mãos e gritar "ha" para superar a crise. Não vai ter essas coisas. Pô, eu demorei muito, estudei muito, tenho mestrado, doutorado para não precisar fazer essas papagaiadas. Tá? Não vou chamar ninguém aqui para pagar mico, não vou apontar para ninguém fazer pergunta constrangedora. Relaxem, vocês vão assistir uma palestra divertida. Tem gente atrás da coluna. Você não quer trocar de lugar, porque eu não vejo vocês nunca. E você que está em pé aí na coluna, sai daí. Senta aí, isso. Não adianta, todo mundo tem que olhar para onde é que é. Eu sou professor de comunicação, eu dou aula, para vocês terem uma ideia, de atenção, percepção e retenção de mensagem. Então, eu sou especialista em dispersão. Mas, quando eu comecei a pesquisar o comportamento da geração Z, eu comecei a fazer previsões, já em 2004, 2005, 2006, do que estaríamos vivendo hoje, e me chamavam de louco naquela época. Só que, agora que eu tenho mestrado e doutorado, que falei para a Silvia, não me chamam mais de louco, porque as coisas estão acontecendo. Agora me chamam de excêntrico. É que nem rico. Rico também não faz loucura. Rico faz excentricidade. Então, assim,
De uns anos para cá, sei lá, 1 ano e meio para cá, mais ou menos, vocês estão em pé porque querem ou porque estão dando só aquela olhadinha se essa palestra é boa, fico, se não, saio? A palestra é boa, pode sentar aí. Então, tá. É que tem o tipo, né? O cara fica assim, perto da porta, assim, ó. Se for boa, eu fico. Se for ruim, já estou perto da porta, né? Eu conheço, da palestra. De 1 ano e meio para cá, começou a surgir na plateia, menor aprendiz, estagiário, novato, gente nascida neste século. Estou dando uma olhada aqui, talvez tenha 1 ou 2. Quando eu pedir para levantar a mão, não faz assim, tá? Levanta a mão, que eu não vou caçoar de ninguém. Tem aqui já alguém nascido neste século? É mesmo? É você? Você nasceu nesse século? Que inveja que eu tenho de você. Porque tirando ele, como é o seu nome? Não vou pegar mais no seu pé. Quando? Meu xará. Tirando o Luiz Eduardo, o resto todos aqui são do século passado. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Não? E quer ver uma coisa pior? Além do século passado, nós somos do milênio passado. É de uma outra era, assim, uma coisa intergaláctica comparada com hoje. E o pior, assim, nossa forma mental foi formatada no século XX. A gente ouviu manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. A gente ouviu também, olha aqui para mim, pessoal do celular, olha aqui, a gente ouviu também assim, ó, o que se diz para o moço? Obrigado, a gente foi criado aqui. Para falar negócio celular, não precisa fingir para a pessoa do lado que você está prestando atenção na palestra, mas, na verdade, você está no WhatsApp. Você não precisa fazer assim, ó. Você pode me ouvir só. Quando eu for fazer algum gesto aqui na frente, você vai estar com o celular aqui, pode botar o celular aqui. Eu vou dizer, pessoal do celular, olha aqui. Você olha para mim. Eu faço o gesto e você volta para cá, tranquilo. E eu sei que a pessoa está curtindo, sabe por quê? Eu estou falando alguma coisa engraçada, a pessoa está assim, eu falo uma coisa engraçada, ela faz... Tá? Outra coisa, pode fotografar, pode filmar, pode postar nas redes sociais, porque nós estamos no século XXI. E o século XXI está sendo regido, reescrito pela geração nascida neste século, a geração nativa digital. E nós somos, no máximo, imigrantes digitais. E vida de imigrante não é sopa. Quer ver uma coisa como a gente é de outra era? Muita gente boa aqui, estou vendo aqui pelo tipo, que não faz muito tempo, para dar um salto profissional, um up na carreira, fez ASD, FG, espaço. Fotógrafo, vem para cá, vem aqui na frente, fotógrafo. Vem aqui. Vamos lá. ASD, FG, espaço. Agora, para o fotógrafo fotografar vocês todos daqui onde eu estou, ergue o braço com orgulho. Quem fez curso da datilografia, ergue, fica com o braço erguido. Fica com o braço erguido, que eu também. E agora, olha em volta com o braço erguido. Olha em volta com o braço erguido. Olha em volta. Tirou foto? Tirou foto? Pode baixar, pode baixar. Eu deixo um tempo eles falarem, porque é inevitável. Eles vão falar. Posso continuar? Você sabe por que eu converso um pouquinho com alguém, tomo água, dou um tempo? Porque é impossível não haver debate neste momento. E o mais divertido é o que eu... Peraí, deixa eles terminarem. Agora eu vou continuar aqui. Agora, isso. O mais divertido é o que eu vejo daqui, quando ele está fotografando, que é 2 pessoas... Sim, mais velhas, com o braço orgulhosamente erguido, né? Sim. E do lado delas, uma pessoa bem jovem fazendo assim, ó. Porque já... Pessoal que está atrás da coluna, troca de lugar aí, eu vou fazer um monte de gestos, vamos perder a palestra. Tem lugar aqui na frente. Quem tem lugar do lado vago aí? Levanta a mão. Tá, então, aquele lá de azul, ó, barbudo, você pode trocar? Isso, troca. Esse é popular.
Ah, é gata, é popular. É gata. É gata, é popular. O cara de azul lá, com os óculos lá também. Aquela moça lá de trás. Aquela outra lá. Ó, o pessoal, a palestra sobre mudança. Mudem de lugar, tá? Mudem de lugar. Aquela moça lá não mudou, não vai ver meus gestos. Nem aquela, nem aquela outra lá. Vocês duas, pode mudar. Pode mudar. Tá bom. Onde é que eu estava? Aqui, ó. Aí o jovem faz assim. E a primeira pessoa diz... Curso de datilografia. Né? E a segunda ainda diz... E eu era exímio datilógrafo. E faz esse gesto. Umas 15 pessoas fizeram esse gesto aqui. E olha só, comparado com hoje, é uma coisa tão próxima, curso de datilografia, mas a gente vai explicar para uma criança. É tão diferente. E falar em criança, eu não pesquiso o que os meus filhos fazem. Eu pesquiso o comportamento da geração Z, das classes A a Z, no Brasil todo. Mas eu não pesquiso meus filhos. Só que eu fico sabendo 2 anos antes o que vai acontecer na minha casa. Porque já tem gente da geração Z com 18 anos de idade. E eu tenho um de 16 e um de 14. E eu sabia que um determinado um momento, tá ligado? Todas frases iam começar com tipo. Mas quando eles tinham 2, 3, 4 anos, eu olhava para eles e dizia: esses caras têm uma infância mais equipada que a minha. Não é mais rica, mais equipada. Porque quando eu tinha lá 6, 7 anos, numa mesa na escola, o meu oponente, o meu colega fazia assim, que era o formato de uma goleira, e com 3 tampinhas, a gente fazia um jogo de futebol. Tem lugar aqui, eu não faço pergunta, pode sentar aqui. Senta aí, eu sou gente boa, pode sentar aí. E aí eu olhando meus filhos, dizendo assim, eles têm uma infância mais equipada que a minha. Eu comecei a me jogar lá no século XX, enxergar cenas assim, e comecei a ver cenas dos almoços de família, que quando eu era criança no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto, no século XXI, tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Agora eu preciso que o pessoal do celular olhe para mim. Aquela moça é a única que não vai ver, a que está do lado do cara de branco ali. Gostaria que você viesse ali e me olhasse, e esse cara aqui e esse outro não vem, agora vocês vêm aqui para ver o meu gesto, isso. Pede para ela olhar o meu gesto, isso. Ó. Eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. Porque quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar os velhos que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Quando eu comecei a trabalhar, em março de 79, que agora vai fazer 40 anos que eu comecei a trabalhar, tem 57, todas as estruturas do século XX eram verticais. Na minha casa era assim, meu pai olhava para mim, Eduardo! E eu... A professora chegava numa sala de aula bagunçada, eu vou bater aqui, a sala estava bagunçada, a professora fazia assim, silêncio! E todo mundo aqui, ó, dentro da sala de aula. Vocês enxergam aí no fundo? Enxergam aí no fundo? Se eu chegar numa sala de aula bagunçada hoje como professor e fizer silêncio, vai todo mundo para o Face e dizer, ih, a louca gaúcha teve um ataque. É muito mais complexo essa autoridade hoje. Porque a autoridade no século XX estava constituída. Hoje ela precisa ser conquistada. E nas empresas era assim, ó, super hierarquizado. E quando eu comecei a trabalhar, eu era peão, iniciante. E tinham tantos degraus até chegar no dono. A empresa que eu trabalhava tinha 200 pessoas, um dono e 10 diretores. Eu trabalhava lá, eu nem sabia o que fazia um dono, um diretor, porque eles subiam num elevador privativo, tinha uma sala fechada com uma secretária na frente rosnando. Às vezes o cara não rosnava, mas porque a secretária rosnava, a gente achava que o cara rosnava. Tá? E eu sempre fui muito curioso. Porque era assim, ó, esse mandava nesse, faz o que eu estou mandando, sim senhor, que mandava nesse, que era gerente. Gerente lá atrás, nos anos 80,
era contratado pelos diretores como capataz de fazenda, assim, só para fiscalizar os peões, que era quem trabalhava. Eu era peão. Só que eu sempre fui muito curioso, continuo curioso, e sempre que tinha uma frestinha assim na porta de um dos diretores, eu botava o olho para ver o que faz um diretor. E toda vez que eu botava um olho para ver o que faz um diretor, o velho estava assim, ó. E, no meio da tarde, a secretária vinha com alguns documentos para ele assinar e alguns cheques. E eu, lá no meu início de carreira, disse assim, pô, eu quero esse vidão, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira, eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. E eu ralando, me esforçando, me aperfeiçoando, e o mundo mudando. E eu fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhando feito um cavalo, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade de São Paulo, me deram, não estou brincando, um cubículo envidraçado como sala de diretor, uma coisa assim. Não tinha cortinas, era um aquário, pequenininho. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. Os meus funcionários todos me olhando sem paredes. Eu não tinha privacidade para tirar um tatu do nariz. E aí eu disse, eu não comi o melhor bife. E bem quando chegou na minha vez, presta atenção, hoje, dona, dono, presidente, diretora, diretor e gerente trabalham mais que peão. Não é motivacional a palestra? Quer abraçar a pessoa do lado? Então, quer dar as mãos para guitarra para a gente motivar? Então, nós somos... Esse é o primeiro conceito que eu passei para vocês. Só que, lamentavelmente, você pode não gravar só esse pedaço agora que eu vou falar mal de uma pessoa. E só depois você volta a gravar. Lamentavelmente, está gravando? Mas tudo bem. Depois vocês cortam. Lamentavelmente, no ano passado, eu dei essa palestra com esse início, e uma pessoa estava na plateia, que foi a palestrante anterior, e agora fez um vídeo no YouTube que está bombando, chamando a nossa geração carne de pescoço, usando o exemplo de galinha. Ela podia ter dito, eu vi uma palestra em que o professor falou, blá, 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 e podia ter feito o viral do YouTube, né? Mas, paciência, a gente cria outros conceitos. Primeiro, agora pode voltar a gravar. Primeiro conceito, pode voltar a gravar. O primeiro conceito que eu passei para vocês foi o mundo mudou bem na minha vez. Agora aqui vai o segundo conceito que eu vou passar para vocês, porque eu sou produtor de conteúdo. Nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Por quê? Primeiro porque os velhos, no passado, não muito distante, velho era velho, resistente à mudança. E jovem era jovem, aberto ao novo. A gente se diferenciava por idade. Hoje tem jovem, mas tem jovem velho. Vocês não conhecem jovem velho? Eu dou aula para jovem velho. Às vezes eu estou dando aula para um cara de 25 anos que está me olhando assim, ó. Eu digo, meu Deus, esse cara está de braços cruzados, não aqui, ele está de braços cruzados na cabeça. E ele só tem 25 anos. E ele já é chato nesta idade. Só que ele vai morrer com 100 anos de idade. Quem vai aguentar esse cara há mais 75 anos chato desse jeito? Vocês sabem por que a gente aguentava os velhos do século XX, que eram chatos? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. A gente tinha um tio chato na família, alguns primos reclamavam, esse tio, e eu dizia, deixa o tio, ele vai morrer logo, e o velho morria. Só que nós vamos durar até 100 anos de idade. Por isso que nós somos adultos inéditos. Nunca houve um grupo de adultos e velhos que vai durar tanto na história da humanidade. E sabe quando é que mudou isso? Bem na minha vez. Só que olha pelo lado bom. Quem faz academia, crossfit, pilates ou similar, ou yoga aqui, levanta a mão. Vocês já viram pessoas com mais de 70 anos na academia que estão impecáveis, que dá vontade de ser elas, não quando a gente tiver 70, dá vontade de ser hoje, de tão impecáveis que estão? Pois bem, quando eu falo 100 anos que nós vamos ter, não é que nem uma pessoa que hoje está com 100 anos, que coitadinha, tá que não se aguenta.
Eu estou falando que daqui 20, 30, 40 anos, os nossos 100 anos de idade vão ser pessoas que nem essas pessoas de 70 e poucos de academia. Porque quem vai estar todo ruinzinho são as pessoas de 115, que são os primeiros que vão chegar a 115. Vocês estão entendendo? Então, assim, nós somos um tipo de adulto que nunca existiu, que vai ter que se reinventar várias vezes até morrer. Está motivacional a palestra? Por como é que era que a gente se diferenciava? Velho era velho, jovem era jovem, a gente se diferenciava por idade, não é? Quem aqui viu o filme Matrix, ou algum da série Matrix? Agora o pessoal do celular, olha aqui no palco, um segundo. No filme Matrix, o cara faz assim, ó, Tibloft, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Pois nós fomos criados no século XX, nós somos do século XX, mas nós, Tibloft, nós vivemos no século XXI e vamos viver para sempre no século XXI. E aqui tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Eu vou mostrar algumas coisas que eu faço para vocês aqui, que, entre aspas, parecem loucuras, mas são coisas que eu faço para a geração Z. Quem é que já ouviu falar na Campus Party? Tá, eu sou uma figura dentro da Campus Party, já virei embaixador da Campus Party. É até um título honorífico, tipo Didi da Unesco, que se dá para velho, assim, tá? Mas assim, eu sou um velho jovem, mas eu sou jovem de cabeça. Eu não sou agora, com 57 anos, só porque eu sou jovem de cabeça, eu não vou me vestir de menino. Eu tenho uns amigos da minha idade que se separam, que o cara começa a usar a camisa baby look, né? Tatuar um dragão inteiro no braço. Eu não vou tatuar um dragão inteiro no braço com 57 anos. Eu tinha feito isso quando eu tinha braço. Se eu tatuar um dragão inteiro no braço com 57 anos, em 2, 3 anos vira um Tiranossauro Rex. Mas, atenção, eu não tenho barriga na cabeça. Vocês conseguem, no fundo, aí ver que eu tenho pneu? Dá para ver que eu tenho pneu aí? Dá para ver? Eu tenho barriga aqui, mas eu não tenho barriga na cabeça. O meu cérebro é de tanquinho. Essa frase é boa, né? Essa frase, inclusive, posso fugir da palestra e dar uma dica de vida, Machado? Posso? Ó, isso não tem nada a ver com a palestra, tá? É uma dica de vida, assim. Se você está meio cheinho ainda, que nem eu, assim, e está solto na noite, não é o meu caso, mas se você está separado, viúvo, solteiro, usa essa frase, porque pega a gente na noite, tá? Pode usar. Tá? Mas voltando para cá. Como é que era no século XX? Jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. Tibloft. Hoje tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho, tem velho jovem. Hoje a gente não se diferencia mais por idade, olhem aqui para mim, a gente se diferencia por mentalidade. O que aconteceu nos últimos tempos é que os velhos de 50 anos foram para casa porque já não tinha mais serventia, principalmente no setor privado. A partir de agora, eu não sou mãe de Ná, eu estou falando sobre evidências, as pessoas maduras estão sendo recontratadas. Por quê? Porque não tem nada a ver agora. O futuro não é de quem é jovem, o futuro é de quem entendeu o século XXI. Tem gente mais moça do que eu que tem o desplante de dizer bom era no meu tempo. Bom é agora. Lá atrás, a gente tinha uma tela só dentro de casa, que era um televisor, e a gente viu o que o pai queria. E quando a imagem do televisor ficava com chuvisco, vocês lembram? Para melhorar a imagem, na ponta da antena a gente colocava um... Viu? Teve um coro aqui. Pode não ter sido você que colocou aquele bombril naquela antena. Mas se um dia na vida você viu um bombril numa antena, por favor, não se ofenda, com todo respeito, mas aos olhos da geração nascida neste século, a geração nativa digital, e nós que somos do século XX, nós somos, no máximo, imigrantes digitais, e vida de imigrante não é sopa. Aos olhos da geração Z, nascida neste século, você que viu um bombril numa antena, você já é velho. O problema, atenção, parte motivacional da palestra, olha aqui para mim, o problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Lamentavelmente, a maioria dos velhos hoje está ultrapassada. Mas já tem uns velhos que estão... Ó. E a maioria dos jovens ainda está atualizada.
mas já tem jovem desatualizado, ultrapassado. Então, não é mais diferenciação por idade agora, vai ser por mentalidade. E nós vamos experimentar, a partir de agora, 4 ou 5 gerações convivendo na mesma sala ou no mesmo andar. Nunca houve isso na história da humanidade. Sabe quando é que mudou? Tá motivacional a palestra? Tá? Então vamos agora falar dos meus amigos. Como eu pesquiso o comportamento das novas gerações, e eu realmente pesquiso, meus amigos na faixa... Eu tenho 57, eu demorei para casar, eu casei com 40, tá? Hashtag fica a dica para os rapazes, tá? Fiz filho aos 41, 43, então eu tenho um de 14, 16, tem 57. Muito bem. Os meus amigos de 60 anos... Tá gravando ou filmando? Gravando, tá? Os meus amigos de 60 anos... Tô brincando. Meus amigos de 60 anos, em geral, fizeram filhos lá na década de 80, uns 30 anos. Então, muitos dos meus amigos de 60 anos têm filhas na casa dos 30. E vários conversam comigo para tentar entender a geração Y, que é os jovens de hoje. Quanto mais a Z, né? Essa aí é mais diferente. E teve um que, há 3 anos e meio, me convidou para conversarmos na casa dele entre 3 pessoas. Tá motivacional, né? O meu amigo velho, de 61, eu lá, outro velho, de 54 na época, e o filho de 30 com cara de assustado aqui. Meu amigo velho olhou para mim, outro velho, apontou para o filho de 30 e, olhando para mim, disse, esse cara aqui, ó, com 30 anos, ainda não esboçou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. Aí eu olhei para o meu amigo e disse, calma, tia, é que ele está na adolescência. Aí o meu amigo disse, mas que adolescência? Na idade dele eu já era casado e tinha 2 filhos. Aí eu olhei para o meu amigo e disse, mas é que o mundo mudou. E mudou bem na minha vez. E aí eu expliquei para o meu amigo o que aconteceu com quem tem mais de 40 anos de idade aqui. Quem aqui tem mais de 40 anos de idade foi criado da mesma forma... Não perguntei. É uma frase. É uma frase que se propaga, não tem por interrogação. Assim. Quem tem mais de 40 anos aqui, passou, bro. Tá, mas assim, é óbvio que você tem mais de 40. Tá, agora sem ser pergunta. Ó. Então, deixa eu perguntar. Quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, não é o ser projetado do Freud, levanta a mão. Não, ser projetado do Freud, não é a idade que você gostaria de ter, Machado. Quem tem menos de 20 anos de idade cronológica? Quem tem entre 20 e 25? Que inveja. Quem tem entre 25 e 30? Acabaram essas perguntas. Então, olha só. A maioria aqui foi criada da mesma forma que uma pessoa de 70 anos. Porque a maioria das pessoas aqui foi criada assim. Ó. Agora o pessoal do celular, olha aqui. Não fala de boca cheia. Senta direito. Cumprimenta a tia. Oi, tia. Como é que se diz para o moço? Obrigado. A gente foi criado aqui. E a nossa adolescência... sabe como é que foi a nossa adolescência? A nossa adolescência nos anos 60, 70, 80 e meados dos anos 90 foi assim. Nós éramos chamados de teen. Sabe por que teen? Porque em inglês 12 é 12. 13 é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 e 20 é 20. Então, a nossa adolescência ia de 13 a 19, os teens. E verdadeiramente era assim. Porque aos 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu olho para essa geração, meninas e meninos com 12 anos, eu comparado com eles, eu era débil mental. Porque eles sabem de coisas e falam coisas que eu não supunha a existência naquela época. E olha aqui que delirante, emocionante era os meus 12 anos. Olha aqui, dá para ver meu mão aqui? Vocês no fundo? Não tinha Ibama naquela época, passava um passarinho e a gente aqui, ó. E as meninas penteavam a Suzy e faziam comidinha de areia nas panelinhas de plástico. Aí chegavam os 13 anos, umas espinhas pulavam no rosto, a voz oscilava,
o corpo ficava desengonçado, a gente batia na quina dos lugares, assim, ficava com mancha roxa aqui, batia com a testa nos lugares para não saber o tamanho do corpo. Aos 14, 15, a gente ainda não fazia nada, mas aí ia vendo que esse troço de adolescente é bom. Em média, lá atrás, aos 16, em média, começavam os trabalhos, assim, em média. Aos 17, aos 18, frequentando lugares que maior de idade frequentava, aos 19, e aos 20, pem, exatamente. Nós estamos online aqui. O Jadro está dando palestra junto aqui, mas está na mesma vibe aqui. Mas é mesmo. Aos 20, já, a gente recebia três perguntas na testa. A primeira, vai casar com quem? Pessoal que é mais jovem, aos 20, a gente tinha que estar encaminhado com alguém. E para as meninas era muito mais grave, porque chegava uma tia velha e ainda dizia, cuidado para não ficar para a tia. E as meninas surtavam, aos 20 anos. E algumas delas pegavam o plano B. Você está rindo? Mas você pode ter sido o plano B de alguém. Tá? Muito bem. A primeira é, vai casar com quem? A segunda, que vinha na testa, assim, se vai casar com quem, tem que estar encaminhado na vida. Qual é o teu emprego? E a terceira, faz concurso. Pá! Essas são 3 coisas. Por que era aos 20? Porque a expectativa média de vida, por exemplo, no meu caso, eu nasci em 61, eu completei 20 anos em 81. A expectativa média de vida no Brasil em 81 era 62 anos. Você sabe qual é a expectativa hoje? Quase 78. Para as mulheres é acima de 80 no Brasil. Por que para as mulheres é 80 e é 78? Porque os homens não vão a médico. Terminou o Novembro Azul, mas vai lá, não dói. Vai te consultar, rapaz. Então, assim, 162 anos, o que era a nossa vida lá atrás? A nossa vida olha aqui, era ser criança, um percentual da vida, adolescente, o menor percentual da vida, ser adulto a vida toda e ser velho uma pequena parte da vida. Você sabe qual era a média de aposentadoria em 1981 no Brasil? 11 anos. A pessoa trabalhava até 54, morria com 65, quem passava de 65 já era bônus, e quem chegava a 70 era velhinho. O meu avô, com 71, 72 anos, em 1974, 5, 6, chegava lá em casa, que era um velhinho de bengala. E a gente tratava ele como pessoa em final de vida. E o velho morreu. Porque era assim. Agora, se você puder vir mais para cá, quero que você me fotografe. Aí tá bom. Eu faço pilates, tá? E faço funcional também. E faço musculação. E corro. Tá? Olha que espetáculo. Vocês acham que eu faço isso para me gabar? Eu faço isso porque eu tenho filhos nascidos na primeira década deste século. E a medicina prevê que os nascidos nas primeiras 2 décadas deste século vão chegar a 110 anos. E quem nascer depois de 2020, graças aos avanços da medicina, vai chegar a 115 anos de idade. Pergunto para vocês agora, quando é que termina a adolescência dos meus guris? Não termina antes dos 40. Então eu peguei uma calculadora para ver quanto tempo falta para o meu menor de 14 ir embora lá de casa. E faltam 26 anos. Aí eu somei os 26 anos que faltam para o meu menor de 14 ir embora lá de casa nos meus 57. Agora eu espero que eles sentem para fazer o gesto. Não senta aí, que é o pessoal que eu desalojei, porque fica atrás da coluna. Senta aqui na frente, tem um lugar, eu não faço pergunta. Ali, do lado tem um também. Não sentem aí, pessoal. Vocês chegaram atrasados, vocês vão sentar onde eu quiser. Senta aqui, ó. Você senta aqui, você não vai sentar aí. Não, aí não. Senta aqui, levanta o braço aí onde estava a água, ali do lado do telão, e o outro vai ficar em pé para ver se a palestra é boa. Depois, se for boa... Onde é que eu estava? Que eu me perdi aqui. Eu fiz as contas. Senta ali. Eu aqui, ó. Pode sentar, não faço pergunta. Pode sentar aí. É ótimo essa hora, porque o cara desmobiliza toda a performance que eu estava fazendo. Ia ser engraçada a piada. De novo. Vou para a conta, tá? 26. Somei nos meus 57. Olha onde é que... Vocês conseguem enxergar lá na avaliação das eleições? Estão vendo lá? Vocês estão vendo ali o laser? Deu 83, velho.
Mas não é 83, que nem as pessoas que hoje têm mais de 80, que trabalham para se sentir úteis. Vocês estão vendo lá? Olha onde é que eu estou. Estou com 57. 83, me preocupando em sustentar os gurizinhos. É diferente. É diferente. Ai, a avó ainda trabalha até 81. Ai, que amor. Não, eu estou falando 83, preocupado com os gurizinhos. Você sabe quantos filhos por casal tinha, em média, uma família brasileira nos anos 60? Média, 6. Você sabe qual é a média hoje? 1,8. Sabe o que vai acontecer em 2030 e poucos? Vai morrer mais gente que nascer. Então é certo que os meus 2 filhos não me darão netos. Somente um vai me dar, no máximo, um neto ou uma neta. E esse vai se separar, normal. E aí não importa como é que seja o arranjo deles lá na frente, pode ser que com um filho ou filha debaixo do braço, meu único neto ou neta, esse meu único filho que me deu meu único neto ou neta, volte um tempo mais lá para casa. Mas aí não tem nada a ver com idade, é questão de amor de família, óbvio que eu vou acolher. Então, só um cantinho aqui. Pode ser, vocês estavam vendo lá os 83, né? Pode ser que, estão vendo lá? Não? Estão lá, ó. Lá, vocês vêm lá? Pode ser que eu trabalhe até 87, velho. Mas tudo bem, eu me cuido. Tudo bem, não tem problema. A minha avó, a minha avó morreu com 98. Ela morou um tempo em Nova York, porque o meu bisavô era holandês, morava em Nova York. A minha avó casou com um brasileiro, e todos os anos, até 96 anos de idade, a minha avó passava um mês na casa das amigas em Nova York. Óbvio que as amigas morreram, ela passou a ficar um mês na casa das filhas dos amigos. Tá? E a minha avó para lá e para cá, de salto alto, com 96 anos em Nova York. E eu, no enterro da véia, disse, eu também vou morrer com 98. Eu disse isso antes de fazer essa conta. Quando eu comecei a fazer essa conta, eu digo, meu Deus, se eu trabalhar até 87, vocês estão vendo lá? É longe, ó. Estão vendo lá? O pessoal que está atrás da coluna é aqui, ó, mas é longe. Se eu trabalhar até 87, e porque eu faço pilates, eu for até 98, eu vou ter os mesmos 11 anos de aposentado que o pessoal tinha na década de 80. Só que com uma pequena diferença. Meu avô começou a trabalhar com 17, e eu também. Só que o meu avô trabalhou 35 anos de carteira e se aposentou aos 52, e eu já estou com 57. Se eu comecei aos 17, e porque eu tenho uma combinação nefasta de demorar para casar e fazer filho, e os filhos demorarem cada vez mais a sair da casa dos pais, não é impossível que eu me preocupe com eles até os 87 e tenha que trabalhar. E aí eu vou ter trabalhado 2 meu avô. Quer abraçar a pessoa do lado? Eu não sei se eu conto agora ou conto mais tarde. Não, eu conto mais tarde. Estou preparando vocês. Está motivacional a palestra? Tá? Vocês, nesse momento da palestra, já pensaram bem que fulano devia estar aqui nessa palestra. Não pensaram em alguém? Em geral, essa pessoa tem mais de 50 anos e é homem. É óbvio. Tá? Muito bem. Não é motivacional. A minha palestra é sobre mudança. Eu sou curtidor de música que está tocando, por quê? Porque eu fui DJ. Fui DJ nos anos 80. Quem foi DJ gosta de saber o que está tocando. Então, eu gosto de música eletrônica. Quando eu vou na casa dos meus amigos, eu levo o pendrive, que a esposa do meu amigo diz, traz aquele pendrive, porque os velhos só ouvem Antena 1, 56 minutos de música. Né? Só ouve flashback no Spotify. Aqueles que o filho instalou para o Spotify só ouve música velha. Né? E eu gosto de hip-hop americano, música negra, de raiz. Não sei se eu falei que eu queria marcar claro, eu falei? Tá. Quem aqui está com 2 celulares? Não vou caçoar. Quem está com 2 celulares, levanta o dedo. Tá. Quem aqui está pelo menos com um celular? Levanta o dedo. Agora, com esse dedo, vai lá e bota no silencioso. O que eu estava falando quando tocou o celular? Eu saí do transe aqui, porque eu entro em transe. Hip hop. Eu gosto de motherfucker, eu gosto de Jay-Z, Lil Wayne, quem não é? Tá? Meus amigos, não, só ouvem música velha. Quando é que os meus amigos dançam? Casamento, festa de 50, 60, 70 anos, por quê? Toca flashback.
Aí toca Bee Gees. Quando toca Bee Gees, tem alguém da minha faixa etária que me cutuca e diz, dado, tá tocando Bee Gees, música do nosso tempo. E eu digo, não mesmo. Bee Gees me deram grandes alegrias nas festinhas de garagem, mas Bee Gees é música do meu passado. Agora eu vou precisar que quem está no celular olhe para mim, porque tem uma performance aqui no palco que é divertida. Só que eu vou pedir para as meninas não falarem, ok? Assistam caladas o que eu vou fazer aqui. Música do meu tempo é Bruno Mars, That's What I Like, That's What I Like. É Lady Gaga, que está espetacular no filme Nasce uma Estrela. É Jay-Z, é David Guetta, é Calvin Harris, é Bruno Marrone, é Henrique Juliano, Matheus e Cauã, é Missy Leozinho, se ela dança, eu danço, falei com o DJ. É Ludmilla, que eu adoro o timbre de voz da Ludmilla. Quer ver? Uma taça de Chandon, calor no edredom, você tirando batom, e é bom, bom, bom. E agora, meninas, não falem, e olha aqui para mim, música do meu tempo também é, Não fala. Música do meu tempo também é, Música do meu tempo também é, Ela não viu. Olha para mim. Olha para mim. Viu? Música do meu tempo também é, Música do meu tempo também é, Música do meu tempo também é, nocaute. Agora eu vou falar. Vocês notaram que só mulher riu? Que os homens aqui estão vivendo um momento fitoplâncton. Vocês se lembram, biologia? Vocês estudaram fitoplâncton. São micro-organismos que vivem ao sabor das correntes, tipo algas, estão boiando no que eu estou falando. Então, agora eu vou explicar, tem uma lógica essa explicação, isso não é um stand-up, é que eu tenho um jeito de contar a aula que agrada a geração Z. Se prepara, porque é assim que vão ser as palestras, tá? Você não precisa gostar de Bruno Mars, que é um Michael Jacksonzinho dos anos... É espetacular. That's What I Like. Não precisa gostar de Lady Gaga, de Jay-Z, de David Guetta, de Bruno Marrone. Não precisa gostar de nada de funk. Mas você não pode não saber o que é. Por quê? Que é da Anitta. Prepara. Aliás, vai num show da Anitta. Porque vocês, numa reunião de fim de ano... apesar de você ser um dos 5 melhores aí, não são um dos 5 melhores? Não ganharam agora? CNJ? Não. Vocês, no fim do ano, vão dizer, olha, com todas as dificuldades, com aquele quadro reduzido que a gente tem, mas que é todo mundo muito bem preparado, a gente conseguiu reduzir o custo da eleição para prefeito. E o pessoal do CNJ ficou, E alguns velhos da reunião começam a boiar que nem um fitoplâncton, sem entender o código que está sendo explicado. E aí o Machado reúne toda a sua equipe e diz, agora nós vamos mais produtividade, mais planejamento estratégico, mais governança cooperativa, mais resultado daquela coisa que ele enlouqueceu agora com tanto processo e tal. E, dá licença, batemos as metas, nos superamos, dá licença. E alguém na reunião, depois do Machado dar um beijinho no ombro, começa a boiar e não entender que essa música é de Valesca. Vocês sabiam? Que ela fez um reposicionamento de branding, não é mais Valesca Popozuda, é só Valesca, porque ela quer ganhar outros mercados. Tá? E aí, um grande parceiro de vocês, que vocês perderam em 2017, um fornecedor que era ótimo, vocês passaram 2018 inteiro tentando recuperar. Uma parte do pessoal da reunião não sabia, a outra parte estava empenhada em recuperar esse parceiro. E o pessoal que recuperou disse assim, o cara volta a ser nosso, 2019, e os outros da reunião que não participaram, céticos, disseram, não. E o pessoal que participou, sim, ele vai voltar a ser nosso. Inclusive, fomos visitar o cara. O próprio dono da empresa abriu a porta para nós. Quando a gente perguntou para ele, aí, está tudo bem? Ele só fez assim, Que, para quem não sabe o que é uma música chamada Tá Tranquilo, Tá Favorável, que quem criou essa música é um gênio que se autodenominou MC Bin Laden. Este gênio só fez uma música, obviamente morreu, né? E este gênio, ainda no governo Obama, foi pedir visto no consulado americano. Qual foi a outra música que eu fiz gesto aqui?
Deu onda, de MC G15. Não vou comentar esta música para não baixar o nível da palestra, num lugar tão gabaritado. Mas vai lá no YouTube sozinho, você bota os fones e bota MC G15 Deu Onda e presta atenção na letra, porque algo te ama. Presta atenção, tá? Não vou comentar mais, tá? Qual foi a outra coisa que eu fiz? Olha aqui para mim. Você não precisa gostar de Jojo Todinho, mas você não pode não saber que tiro foi esse. Foi a música mais acessada no YouTube no final do carnaval deste ano no mundo. E se um dia você estiver deprimido ou deprimida, vai no YouTube, bota entrevistas de Jojo Todinho e você vai ver a maior chutação de balde que existe na história da humanidade. E agora, principalmente, o que é? Nocauteou? Pablo Vittar. Ninguém precisa gostar de Pablo Vittar, ok? O que não dá para fazer é que gente da minha idade faz. O que é Pablo Vittar? Um amigo meu postou isso. O que é Pablo Vittar? Eu digo, onde é que você estacionou a nave? Porque você não é desse planeta. Ninguém precisa gostar de Pablo Vittar. O que você tem que entender é que tem uma geração que surgiu agora que é total... Olha aqui para mim, depois você comenta. Olha aqui para mim. Surgiu uma geração agora que é fruto das minhas pesquisas, que é o meu objeto de pesquisa, que eu levo a sério, estudando e frequentando onde eles vão, que eles elegeram Pablo Vittar como um símbolo de que quem não gosta não pertence. É simples. Todas as gerações mais novas fizeram isso com as gerações mais velhas. Eu ouvia rock e música disco, e, graças a Deus, o meu pai também gostava na época. Mas os amigos dos meus pais, no início dos anos 70, só ouviam um bolero, quizás, ou música clássica. E entravam lá em casa, e o meu pai deixava eu ouvir rock a todo volume, e eles entravam com o meu pai, e eu estava lá, e eles faziam assim. E agora, pior, vocês conseguem se colocar, nós estamos em 2018, vocês conseguem botar a cabeça lá para 1967, Summer of Love, no meio do ano, quando começou o movimento hippie, na Califórnia e em Londres. Vocês conseguem imaginar, num domingo de manhã, bem cedo, uma pessoa com 57 anos, em 1967, uma pessoa com a minha idade, era um velhinho, tá? Consegue imaginar um velhinho londrino, em 67, de chapéu coco, terno e gravata, indo para o culto presbiteriano dele, 6 da manhã de domingo? E, no sentido contrário, vindo da balada, uma pessoa andrógena, com os cabelos desgrenhados, uma bata indiana, berrando, drogado na rua, não me satisfaço nem com meninos nem com meninas, I can get no satisfaction. O que o velhinho, em 67, pensou daquela criatura escalafobética, que hoje é um cavaleiro da rainha e que se chama Sir Mick Jagger? A mesma coisa que a gente pensa quando vê Pablo Vittar. A gente não, pessoas da minha geração. Não estou comparando Rolling Stones com Pablo Vittar. Eu estou comparando a reação dos velhinhos. Vocês estão entendendo? Porque surgiu, neste século, a primeira geração imune a preconceitos. Vocês já viram que eles são imunes a preconceitos? Tem uma couraça aqui. Todos os preconceitos que as nossas gerações foram assimilando, alguns de nós se livrando e alguns de nós replicando, esbarraram neles, porque eles não têm nenhum problema com cor de pele, grau de escolaridade, faixa de renda ou gênero. E eles ainda dizem, deixa ele ser o que ele quer, vá. Ô, vô, você vai ser preso dizendo isso na rua. Para de mandar essas piadinhas no grupo de WhatsApp da família. Vocês estão entendendo? E me diga uma coisa, nós vamos viver mais no mundo deles ou no nosso? No deles. Quem é que tem que se adaptar a quem? Nós. Só que os velhos do passado não precisavam se adaptar, porque eles morriam cedo. Diante de uma mudança, eles faziam blá, 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 blá. O meu avô... Está muito pesada a palestra? É que eu vou chegar onde vocês querem chegar. O briefing que tu me passou, Silvio, eu chego lá no briefing. Tá? Eu vou dar uma volta e chego lá.
O meu avô criou como filha uma sobrinha cujos pais morreram bem cedo. Eu, quando nasci, ela já era minha tia, como se fosse irmã do meu pai. E ela era igual a Grace Kelly. Linda, 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 linda. Tá? Só que ela tinha 34 anos, em 76. E estava solteira. E o meu avô apresentando homens interessantes para ela. E ela viajando para cima e para baixo com a melhor amiga. E tirando férias com a melhor amiga. E eu era o neto que conversava com o velho. O velho tinha diálogo comigo. Eu era o xodó do velho. Tá? E eu, com 15 anos, em 76, disse para o meu avô, vô, para de apresentar homem para ti. E ele disse, por quê? Porque eu não gosto de homem, vô. Aquela amiga que vai para cima e para baixo com ela, para as festas, para as férias, é a namorada dela faz 10 anos. Vocês sabem literalmente o que o meu avô fez? Por quê? Porque podia, porque eles morriam cedo. Eles morriam antes de saber que o filho tinha saído do armário. Vocês estão entendendo? Hoje, consideramos justa toda forma de amor e ninguém tem nada a ver com isso, cara. Porque tem uma geração que acha estranho a gente ter esse tipo de preconceito. E nós vamos ter que nos adaptar. Então, qual foi o primeiro conceito que eu passei para vocês? O mundo mudou bem na minha vez. Qual foi o segundo? Somos adultos inéditos. Agora vem o terceiro e mais importante conceito. É segundo eu esses 3 conceitos. Tá? Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Não precisa gostar das mudanças. O que não pode é, no século XXI, diante de qualquer mudança, fazer blá, 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 blá. Porque é uma pessoa desfocada do tempo que está vivendo. Está motivacional a palestra? Pensar em mais pessoas agora que deviam estar aqui, né, na palestra. Mas nós vamos ter que ajudar elas. Nós vamos ter que ajudar elas, com certeza. E o que está mudando? Tudo está mudando. O século XX era vertical. Todas as estruturas eram verticais. O século XXI é horizontal. No trabalho também. Está me faltando uma tampinha de garrafa, eu vou precisar de alguma coisa para jogar. Não sei o que eu vou jogar. Eu tenho que jogar um troço, que sempre tem uma tampinha de garrafa. Eu não posso jogar o pendrive. Me dá um pendrive. Aí, ó, pronto. Perfeito, cara. Como é que a gente foi educado a trabalhar no século XX? Game of Thrones. Aliás, quem não sabe o que é Game of Thrones, tá? É uma série que tem Netflix, é HBO, tá? A gente foi educado a trabalhar assim, ó. Como cada um tinha um espaço numa pirâmide, a gente dizia assim, esse problema não é nosso, esse problema lá é do financeiro. Como se os departamentos fossem reinos. Nós não podemos trabalhar assim. Por quê? Porque a geração nova compartilha tudo, compartilha informação. Posso ficar e te devolver depois? Eu vou fazer mais uma vez. A nova geração compartilha tudo, compartilha informação. Nós não sabemos compartilhar informação. Nós somos educados a reter informação. A gente tem expressões que a gente fala assim, essa informação aqui é de cocheira. Ouçam, meninas. Olha aqui. Ó, ouve. Senta ou levanta. Senta aí, então. De novo. Eu não sou palestrante, eu sou professor. Eu observo tudo de comportamento. Eu não consigo descer do pedestal de professor. Tá? Eu sou apenas um arremedo de palestrante. A pessoa está conversando, eu faço psh. A pessoa levanta para fazer xixi, eu digo, é xixi ou é cocô? Porque se demorar, é cocô. Aí ninguém mais levanta. Como agora ninguém mais vai levantar. Porque se levantar, eu vou perguntar, é xixi? Aí a pessoa sai, faz xixi. Dá uma olhadinha no WhatsApp. E quando volta, o que eu falo? Cocô. Onde é que eu estava quando ela levantou para cima e para baixo ali? Onde é que eu estava? Eu estava aqui, ó. Você se lembra da cena do Titanic? Titanic já bateu no iceberg, já virou, está afundando, mas o violoncelista está lá tocando. Lembra dessa cena? Aliás, vocês querem ficar velhos? Vocês viram Titanic no cinema quando foi lançado? E ele foi lançado há 21 anos. Dá uma baixada agora, dá uma murchada a pessoa. Muito bem. Está o violoncelista lá tocando.
A água subindo, o bicho virando, a água subindo, e alguém diz para o violoncelista, para de tocar, e ajuda a colocar as crianças nos botes. E ele, não posso, estou fazendo meu serviço. Como se, literalmente, a gente ainda estivesse numa época lá atrás, em que cada departamento tinha que fazer o seu, e a gente não estivesse, literalmente, todos no mesmo barco. Esse é o século XXI. Nós não fomos educados para isso. Nós não fomos adestrados nem treinados para isso. No século XX, obrigado. Vocês se lembram como é que eram os nossos trabalhos em grupo? Vocês se lembram? A gente se reunia sábado na casa de alguém, comia, bebia, conversava, alguns fumavam, e o CDF fazia o trabalho no domingo. Não era assim? Eles compartilham tudo hoje. Eu não sei se eu conto ou não conto uma história que não é vulgar, mas que é fruto de minhas pesquisas em festas de gente de menos de 20 anos. Mas eu acho que vocês já estão preparados para eu falar. Posso falar ou não? Ah, tá bem, vou falar. Então tá. Eu pesquiso comportamento indo a festas de gente de menos de 20 anos há 40 anos. Quando eu tinha 20 e poucos, eu era gatinho até. Com 30 e poucos, coroa interessante. Aos 40, eu descobri que se você tem mais de 40 e vai em festa de gente que tem menos de 20, você pode ir pelado. Que ninguém toma conhecimento da sua existência. Porque eu tenho uns amigos da minha idade que se separam e que vão nessas festas. E que o velho chega todo animadinho e ninguém olha para ele e ele vai murchando e bebendo. E no meio da noite ele manda um WhatsApp para eles, ainda te amo. E ela, cara... E no fim da noite, sabe ao que o cara está recorrendo? Eu vou de preto nessas festas, mas eu vou fazer pesquisa. Mas eu vou de preto e me encosto na parede. Acreditem, eu tenho esse diferencial há 40 anos. Eu vou nos lugares e pesquiso, pergunto e falo com as pessoas. E eu vou nas festinhas. E eu fico quietinho, observando como é que se dá a coisa. Como é que é uma festa hoje de gente de menos de 20 anos? Só meninas dançam, e dançam funk. Tá? E os meninos ficam em pé, que nem uns zumbis. A maioria com o celular jogando. Eles não estão no Tinder, eles não estão no WhatsApp, eles estão jogando. Inclusive, um está com um fone aqui jogando CS com gente de Singapura lá. Tá? As meninas estão aqui... E do lado delas tem um cara jogando aqui. Só que ele é bonitinho, tá? E eu estou aqui e eu vejo a cena. Uma das meninas beija o cara. Vocês sabem quem toma a iniciativa de beijar em festas de menos de 20 anos, em 80% dos casos? Meninas. Ela beija o cara e eu estou aqui. Aí ela, depois de beijar, puxa o cara. Vem cá. E o cara vai. E eu também vou para ver no que vai dar. Porque eu estou fazendo pesquisa. E eu sou o homem invisível. Eu não apareço. Vocês estão rindo? Essa história é absolutamente vivida, verídica, e eu vi isso, tá? Ela, de mão com o cara, olha para sua melhor amiga. O cara está de mão com ela, com esta mão, e com a direita ele continua tentando jogar, tá? Ela, de mão com o cara, olha para a melhor amiga e diz, amiga, ele beija muito bem, beija ele. E aí, velho, eu vejo a melhor amiga daquela que beijou o cara. Beijar o cara, na frente da que beijou. E depois as duas beijam o cara juntas. E eu só aqui, ó. Eles compartilham tudo, eles compartilham informação, eles compartilham roupa, eles compartilham eletrônicos, eles compartilham boombox. O meu filho tem uma boombox que vai para todas as festas, ele deixa na casa da pessoa. Boombox é uma caixa de som assim, JBL, uma coisa pesada pra caramba, que eu trouxe de Foz do Iguaçu para ele, e que eles levam para a festa, e é uma festa, cara, trouxe a boombox. Eles compartilham tudo, cara. Inclusive quem eles beijam.
Então, compartilhar informação e trabalhar cooperativamente, para eles é uma barbada. Nós não. Nós somos educados a informação de cocheira. Quer ver uma coisa ridícula que tem no Rio Grande do Sul? Mas é ridícula, cara. Isso é coisa de gaúcho. Eu posso falar porque eu sou gaúcho. Os gaúchos convidam os 4 casais mais amigos para comer churrasco na casa dele. Só que tem 2 caras que ele gosta mais do que os outros. E ele chama os 2 no cantinho e diz assim, esse pedaço aqui é o melhor, ó, esse é da diretoria. Coisa de velho. Isso é coisa do século XX, velho. Compartilha. Os caras compartilham até que eles beijam, não vai compartilhar o melhor pedaço da carne. Coisa de velho. Tá motivacional a palestra? Vocês entenderam que eu estou falando o assunto sério de uma forma divertida e com uma linguagem adequada aos novos tempos? Vocês estão vendo que eu não vim fazer stand-up? Eu estou lastrado em pesquisa. Eu tenho doutorado, eu estudo eles, eu pesquiso mesmo. É que eu tenho que falar de um jeito que vocês não achem chato. Imagina se eu parasse aqui no púlpito e dissesse o comportamento das novas gerações está determinando vocês... Então, eu faço isso tudo contando experiência vivida, porque... Vocês já se viram nas experiências, não se viram? Por exemplo, vocês já receberam um "dã" na cara de um adolescente? Na frente de seus amigos adultos? Já. "Dã, mãe", já receberam um desses? Eu fico imaginando eu dizendo "dã", meus parentes alemãos lá, não terminaria o "dã". Né? Então, assim, isso é experiência vivida. Vamos em frente. Quando é o nosso tempo? É hoje. Eu adoraria ter 20 anos hoje. Mas já que eu não posso ter 20 anos hoje, eu vou procurar ter os melhores 57 anos possíveis. Por quê? Porque eu vou durar. Eu sou um adulto inédito. Eu vou morrer com 100 anos de idade. E o pior, olha lá, ó, eu vou sustentar meus gurizinhos, sabe, até lá quando? Acho que até a morte. E eu falo isso aqui, que eu vou falar para vocês, eu falo isso desde 92. Eu criei uma forma de explicar mudança. Eu dou aula em faculdade sobre mudança desde 92. Só que naquela época me chamavam de louco. Agora me chamam de excêntrico. Eu explico mudança usando a imagem de uma escada. O que é uma escada para a gente? Pode botar um pouquinho mais baixo, porque ela não está conseguindo ver. Não pode filmar, é que ela está assim. Ó. Pode filmar, só filma aqui do lado. Ó. Por causa dele. Espera aí. Então faz o seguinte, pode trocar com ele? Troca com ele, vem para cá, faz aqui de frente. Pronto. Eu já te mandei trocar uma vez. Pronto. Agora faz assim, ó. Faz assim. Vou começar do novo, tá? Para você poder filmar inteiro. Clica aí, play. Deu? Como é que eu explico mudança? Usando a imagem de uma escada. O que é uma escada para nós? Escada é uma coisa que tem degraus do mesmo tamanho. Quando a gente sobe ou desce uma escada e se depara com um degrau que não é do mesmo tamanho dos demais, o que a gente diz para a pessoa que vem atrás? Ó, cuidado do degrau. Vocês já brincaram de pular de 1 em 1 degrau a escada? Depois de 2 em 2, depois de 3 em 3, não chega uma hora que a gente não consegue mais? Pois bem, a gente tem o mau costume de colocar cada época nova que a gente vai vivendo, vocês estão vendo minha mão aqui? Cada década nova que a gente vai vivenciando, cada época nova que vai passando, em degraus do mesmo tamanho. Só que as épocas, as décadas e as eras não têm degraus do mesmo tamanho. Os degraus vão aumentando de tamanho, como se fosse uma escada em que cada degrau fosse bem maior que o outro. E o mundo está ficando mais veloz, mais exigente e mais complexo. E a gente, olha aqui, ó, vocês do fundo conseguem enxergar minha mão aqui? Olha aqui, ó. A gente tem a tendência de se adaptar um degrau mental. E fica um tanto de comportamental, gerencial, técnico, tecnológico, musical, que a gente acha que está acompanhando, mas a gente não está. E neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos aqui, ó, neste ponto. E é engraçado que ontem eu ouvi num programa uma explicação que eu já dou há muito tempo, um programa de TV. Eu digo, nós vamos ser estudados. Lá, daqui 200 anos,
como a gente estuda a Revolução Industrial. Você se lembra como é que a gente... Revolução Industrial. Você se lembra como é que a gente estudou a Revolução Industrial? A gente estuda que em 1760, 70, o vapor começou a Revolução Industrial. Mas o salto, o boom que a humanidade deu foi com a eletricidade quase 100 anos depois. Daqui 200, 300 anos, vão nos estudar da seguinte maneira. A internet foi apenas o vapor. Mas o grande salto da humanidade foi na virada dos anos 10 para os anos 20, e toda a década de 20. Porque nós vamos vivenciar coisas nos próximos 5, 3, 5, 7, até 10 anos. 10 é demais já. Que nós vamos vivenciar com realidade virtual, inteligência artificial principalmente, Big Data, realidade aumentada, nanomedicina. Tem um filme da Jack Welch, de 1966, chamado Viagem Fantástica, que diminuem um grupo de médicos, botam numa nave, eles percorrem a corrente sanguínea. Já existe isso. Eu tenho um amigo que tem um chip implantado aqui, ele vai fazer um curso na NASA, ele tem um chip implantado aqui, ele entra na NASA fazendo assim, ó, pip, ele entra. Ele paga as coisas do refeitório fazendo pip. E quando dá uma alteração de pressão, o celular dele vibra e diz assim, ó, está muito estressado. E se tiver demais, o médico dele liga, porque o médico já foi avisado. E se estiver morrendo, já chega o SAMU. Vocês estão rindo? Então vamos... Eu conversei com o Watson. Lembra do Watson? Já ouviram falar no Watson? Inteligência artificial da IBM. Há 1 ano e meio atrás, eu estava em Austin, num evento chamado SXSW, e eu entrei na casa da IBM e me cadastrei. No dia seguinte, eles foram... Eu entrei de novo na IBM, na casa da IBM. E aí, meu celular disse, hi, Dado. E eu, hi. E ele disse, aqui é o Watson. E eu, oi, Watson. E ele, você quer conversar comigo? Eu digo, quero. E a conversa foi assim, ó. Ele me perguntava uma coisa e eu respondia. Ele me perguntou, quantos anos você tem? E eu disse, 55, na época. E ele me perguntou, que tipo de filme você gosta? E eu digo, vou sacanear o Watson. Eu perguntei, por que você está me perguntando isso? E ele demorou 3 segundos. E me respondeu uma coisa que fazia sentido. E eu respondi para ele, perguntei, a gente foi conversando. De repente, ele me perguntou outra coisa, e eu provoquei ele, e ele demorou 3 segundos. Você sabe o que são esses 3 segundos? É o tempo que ele leva para vasculhar tudo que tem disponível na internet, com trilhões de combinações, para, em menos de 3 segundos, combinar uma resposta que torne lógica a conversação e mantenha a conversação. Isso é inteligência artificial. Isso não é coisa de Flash Gordon ou de Volta para o Futuro. Já existe. O Watson, eu fiquei 20 minutos conversando com o Watson. O Watson, ele é mais rápido na resposta, mesmo complexa, que alguns amigos meus da década de 70 que fumaram muita maconha. Porque o cara, às vezes, ele demora mais do que 3 segundos para responder. Vocês estão rindo, mas e se eu pegasse... Vamos imaginar que nós estamos em 2008. Sabe 2008? Olimpíadas da China, vocês se lembram? Aquele ninho, aquele como é o The Nest, né? Aquele estádio que parecia um ninho, vocês se lembram? Foi 2008, faz 10 anos. Imagina se eu chegasse aqui em 2008 e dissesse, peguei um DeLorean, tem gente nova que não sabe o que é DeLorean, tá? Que é o carro do De Volta para o Futuro. Peguei um DeLorean, fui a 2018, que é hoje, e voltei para 2008. E quero contar uma coisa para vocês. Lá em 2018, nós estamos em 2008, lá em 2018, vocês não vão usar esse Nokiazinho preto aí, que vocês só usam para falar e mandar mensagem, e que para teclar a letra Z tem que apertar 4 vezes. Vocês se lembram? A Z tinha que apertar... Pô, eu namorava uma mulher que começava com Z. Tinha que apertar 4 vezes o nome dela, tá? Muito bem. Eu ia dizer para vocês também, nós vamos ter umas coisas muito maiores que o Nokiazinho, só que a gente nunca vai falar. Vai ter umas coisinhas dentro lá chamado aplicativo, vai ter um verdinho que a gente vai usar para mandar texto, áudio, vídeo, vai falar ao vivo, e que o dia que a Justiça brasileira embargar por um dia vai dar um vazio existencial na pessoa. A gente vai tentar um troço chamado Telegram, mas é uma porcaria, não vai funcionar. Aí vai ter um outro lá dentro
que calcula distância e tempo para a gente chegar nos lugares, e que se tiver fechado uma rua, uma estrada, ele vai dar um caminho alternativo. E vai ter um mais fantástico ainda, que a pessoa vai usar e não vai precisar falar para beijar. Que a pessoa vai botar um perfil, e a outra bota o perfil. Aí essa daqui olha o perfil daquela e dá like, que é legal, gostei. A outra pessoa dá like. Quando as duas dão like uma para a outra, vai aparecer uma palavra em inglês que é, fechou todas em inglês, que é M-A-T-C-H, que é match. E aí vai dar like, match. Vocês iam me chamar de louco, né? Pois bem, nós vamos ter em 3 anos, no balcão de todos os lugares que atendem público, 5, no máximo 5 anos, um robozinho desta altura aqui, com Big Data e inteligência artificial embarcada, e ele vai substituir todas aquelas pessoas, nem todas vão ser substituídas, mas todas as que detestam atender público serão substituídas por esse robozinho. Porque eu canso de chegar em lugares em que tem uma menina, principalmente em São Paulo, que elas vão ser modelo, não conseguem se colocar, e viram recepcionista de prédio fino. Então ela está assim, ó. Eu sou simpático, eu chego e digo, boa tarde, e ela diz RG. E digo, minha filha, boa tarde. E ela, seu RG, essa desgraçada vai ser substituída por um robozinho que, como eu já fui lá outra vez, vai me reconhecer pela íris e vai dizer, oi, dado. E eu, oi, robô. Vocês viram que ficou humano, que ficou próximo? E ele vai dizer, que azar que teu time foi rebaixado, mas quase ganhou, subiu bem esse ano. E eu disse, né? E aí ele abre uma portinhola e sabe que eu não gosto de Sonho de Valsa, mas que eu adoro Ouro Branco. Vai tirar um Ouro Branco e diz assim, e ainda se classificou na frente do Grêmio. E eu digo, robô, eu te adoro. Isso é Big Data, isso é inteligência artificial. Vocês estão entendendo? Vocês estão achando exótico? Pois a gente já viu isso tudo lá. Eu estou desenvolvendo coisa de realidade virtual, velho. Outra coisa, não sei, vai ter coffee break depois de eu falar? Tira foto comigo hoje, depois do coffee break. Meu voo é só às 8. Porque eu estou desenvolvendo uns troços, cara, de realidade virtual. Claro, né? Porque eu tenho que sustentar meus gurizinhos. Mas tira foto comigo hoje, que se der certo esse troço de realidade virtual para a geração Z, eu vou ficar milionário. E aí vai ficar insuportável me falar comigo, entendeu? Tira selfie comigo hoje. Tá motivacional a palestra? Quanto tempo eu tenho? A Silvia é quem manda em mim. Não, a Silvia manda em mim. Quanto tempo? Machado, que horas são? O presidente autorizou, eu vi, ó. Vilas Boas fez assim. Vou fazer um gesto, que não é assim. Lá no sul a gente fazia assim, ó, de faixa. Agora é só aqui, ó. Que é, tamo junto e misturado. Tá? Olha como é que eu me apresentava um tempo atrás. Quando o cara quer fingir que é rico, faz assim. Ó. Mas quando o cara verdadeiramente é rico, é capa da Forbes, aí é assim. Ó. Eu criei há 10 anos um termo que é a melhor coisa que eu posso passar para vocês hoje, de tudo que eu falei. Eu criei um termo chamado digiriatria. Digi de digital, geriatria de velho. Porque, isso eu criei em 2009. Por quê? Porque em 2009 eu dizia, porque lá no futuro, que é hoje, seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, velhos digitais. E eu me meto em tudo, cara. Eu acampo na Campus Party, eu já falei da Campus Party para vocês, né? Eu acampo na Campus Party, palestra na Campus Party. Eu faço palestras muito loucas. Isso aqui é a minha barraca, não é foto posada. Eu faço palestras loucas na Campus Party. Se um dia vocês não tiverem nada para fazer, bota lá, Dado Schneider, palestra muda. É uma palestra que eu escureço toda a sala. Boto música bombando. Bum, bum, bum. Vocês já viram que o meu texto é todo fundo preto com letra branca, fundo branco com letra preta, para dar contraste. E eu vou fazendo assim com o texto. Ó, e eu não falo, eu falo com o corpo. E eu fico para lá e para cá, eu fico 40 minutos sem falar. Quando termina isso, está assim a Campus Party. Ó. Tem 3.000 pessoas olhando para mim e dizendo, esse velho é louco. Isso aqui é a maior foto da minha vida, sabe por quê? É muito mais importante palestrar para essa gente do que dar
dar uma palestra na Assembleia Geral da ONU, aqueles chefes de Estado velho que vão morrer. Eu preciso de público novo para os meus conteúdos por uma simples razão. Olha lá, ó. E vou sustentar os gurizinhos até a morte, velho. Então eu preciso de público novo. E aí, no fim das palestras, tem fila para tirar selfie com velho. Gente de 20 anos querendo tirar selfie com velho de quase 60. Isso aqui é momento Mastercard nas palestras, cara. E eu te fiz, no auge do Pokémon GO, quem jogou Pokémon GO? Quem viu alguém jogando Pokémon GO? Tá. Eu fiz a palestra Dado Go, eu fui hashtag, fui Trending Topics no Brasil. Vocês podem não saber o que é Trending Topics, tá? Mas bate palma, eu fui Trending Topics no Brasil. Eu vou para o Vale do Silício, eu faço o diabo. Isso aqui, ó, aqui, nesta foto tem 7 gêneros. Depois você tira a foto e tenta descobrir. Tem 7 gêneros aqui. Não, 8,5. Eu vou na Brasil Game Show, eu me meto lá. Isso aqui é minha estreia jogando em público. Força 6. Nós éramos 8 aqui. Eu tirei penúltimo. Vocês estão rindo? O último tinha 25 anos. Pode bater outra palma de novo. Tá aqui, ó. Eu comprei um Oculus Rift e comecei a desenvolver coisa de realidade virtual. E se der certo, ó. Tá aqui o robozinho, ó. Tá aqui o robozinho desse tamanho. Raidado. Eu fui estudar K-pop em Nova York, na sede no YouTube. Quem sabe aí o que é K-pop? Quem sabe? Tem filha. K-pop é Korean Pop. São as boy bands, que nem NSYNC, Backstreet Boys e Beatles. Beatles foi a primeira boy band, não sei se você sabe, né? Beatles, She Loves You, Yeah, era uma boy band. Tá? Eles têm mais acessos que qualquer outro cantor, outra banda no mundo. E as meninas do Brasil estão estudando coreano para entender o que significa as músicas. Já imaginaram que barbada para Samsung, Kia? Quando tiverem essas meninas com 20 anos, é só contratar, elas já falam coreano por causa dos K-pop, cara. E eu estou metido em tudo, cara. Fui conhecer a sede da Apple. Você sabe por que eu faço isso tudo? Estou mostrando para vocês. Porque eu palestro na Campus Party, no Path, no Black Sheep, no FT, no Hacktown, eventos disruptivos. Sabe por quê? Porque eu ganho a vida e sustento os gurizinhos sendo tradutor. Tudo isso que eu falei, vocês já sabem. Eu só junto as coisas e tento passar uma manteiga para que desça redondo, que nem diz a escola, que nós fomos criados numa época e que Tibloft vivemos em outra, para a qual não fomos preparados. Não nos avisaram na família, na escola, nos nossos grupos de referência, que o século XXI ia ser tão mais complexo do que aquela vidinha toda estruturada do século XX, que cada um tinha o seu papel. Não precisa gostar, mas tem que entender para aceitar. Vamos dar uma espreguiçada aí, porque umas pessoas já se espreguiçaram e é feio se espreguiçar em público. Então, quando todos se espreguiçam, não é feio. Vai, agora espreguiça. É feio se espreguiçar em público. Teve 3 que se espreguiçaram. Em aula, eu mandaria para a rua. Tá? Agora, todo mundo se espreguiçando, não é feio. Como é que era o século XX? Olha aqui para mim. Poucas opções em qualquer segmento. Poucas opções para contratar, poucas opções para lugares de comprar, poucas opções até para namorar. Tá? E a gente tinha um mantra básico que batia na nossa cabeça dizendo formação de vínculos sólidos e duradouros. A pessoa conhecia alguém, se apaixonava, namorava, noivava, casava e vivia feliz para sempre. O que é o século XXI? Uma outra era, onde o que não faltam são opções. Não falta opção, em qualquer segmento. E a gente ouve várias coisas, que não mais um mantra básico, único, como no século XX, formação de vínculos sólidos e duradouros. A gente ouve, você é poderosa, chute o balde, você merece, a fila anda, saia do armário. E a mais complexa mensagem que a gente ouve, nós que temos a forma mental do século XX, mas que Tibloft, vivemos no século XXI, a gente ouve, olha aqui para mim agora, pessoal do celular, a hora,
Hoje existem tantas opções, não é mesmo, que, mesmo bem servido, experimente outra. Não dá nada. Todo mundo faz isso. No século XX, a gente comprava até de quem? Porra, entrou que foi, né? Porra. Você fala logo e sai. Já interrompeu, agora fala e sai. É isso. Vocês já imaginaram que eu me divirto em aula? Vocês viram que ele fez assim, e eu imitei ele. Ele foi ali e eu faço. E quando a pessoa em reunião, isso é para vocês fazerem em reunião, toca o celular em reunião, a pessoa se abaixa e faz. Em palestra, eu faço. E a pessoa não se dá conta, e as pessoas em volta vão começar a rir, até que alguém cutuca assim, olha ali, a pessoa faz. Eu digo, raios, não tem fios, por que não sais lá e fala lá fora? É wireless. Onde é que eu estava? Que eu me perdi? Século XX, formação de visualizadores. Século XXI, que não falta são opções. Então, eu dei essa explicação. Nós não estamos mais numa era de vínculos, nós estamos numa era de ficar. E agora eu vou voltar para aquele exemplo. Beijou, amiga, beija ele. Nós não temos mais vínculo a nada. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é diferente. Estou dizendo que eu gosto, estou dizendo que eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender para aceitar. Por quê? Porque a gente namorava produtos, pessoas, marcas, empregos, e hoje a gente apenas fica. Você sabe o que está acontecendo com gente que passa em concurso hoje? Eu vou voltar. Posso voltar ao slide? Eu vou contar uma coisa que vocês não viram, mas eu vou contar. Eu vou contar, eu vou voltar lá. Eu vou voltar porque vocês não viram que apareceu isso aqui, ó. Ninguém me perguntou o que é isso. Eu vou contar para vocês. Eu estou construindo uma explicação há 5 anos, que agora eu já estou verificando, que é a diferença de trajetória entre nossas gerações representadas aqui e a geração Z. O que a gente foi educado para fazer na vida, a vida toda, em termos de profissão? A gente foi educado a subir na vida, galgar postos, crescer na profissão. O sentido era vertical, né? No máximo, na diagonal para cima, né? Pois eu não estou chutando, eu estou afirmando, porque eu falava isso há um tempo e agora eu estou constatando que a geração Z vai ter uma trajetória em espiral. Vocês querem ver a trajetória em espiral? O menino está concluindo o ensino médio, não fala mais segundo grau, que é coisa de velho, tá? Ensino médio. E não diz, foi meu colega no científico. Aí, então, né? Minha colega normal. O cara está terminando o ensino médio, ou está fazendo um curso técnico, ou recém entrou na faculdade, o melhor amigo está estagiando numa empresa média da cidade, uma empresa média na cidade, e consegue um estágio para o cara. E o cara entra no estágio, assim, meio que entra. E a família diz, graças a Deus, está trabalhando, está encaminhado, vai ficar longe das drogas, graças a Deus. O cara fica 3 meses na empresa. Com 3 meses, ele chega para o chefe que tem a minha idade e diz, eu estou arrasando, eu mereço ou aumento, ou promoção, ou as duas coisas. E o velho da minha idade olha e diz bem em gaúchês, vai te catar, guri. Eu demorei 7 anos para trocar de degrau. E aí, uma bolinha de pensamento, história em quadrinho, o cara diz assim, 7 anos? Sabe o que ele faz? Ele sai da empresa. E a família diz, mas meu Deus, enlouqueceu. Só que ele pega o dinheiro que tem disponível na família, aquela dinda, que ele é o xodó da dinda, dá uma grana para ele. A avó também dá uns dinheirinhos enroladinhos assim, né? Ele vende os eletrônicos, faz um bico e vai para San Diego, morar de favor na casa de um amigo, que já está morando lá há 2 anos e entrega pizza. E a família diz assim, só pode ser maconha, não é possível.
Estava numa firma boa. E ainda por cima agora tatuou um dragão inteiro no corpo. O que acontece em 1 ano e meio dos Estados Unidos? Ele aprende a falar inglês fluente. E aí, como a imigração detecta ele, ele volta. Quando ele volta, a ex-ficante dele lá está trabalhando numa multinacional. E diz para ele, tem uma vaga aqui, e você fala inglês fluente. Você sabe o que os meus alunos me perguntavam nos anos 80 e 90, os de graduação? Faz pós-graduação em quê, professor? Eu dizia, faz pós-graduação em inglês fluente, porque no futuro todo mundo vai falar inglês. Porque o cara volta dos Estados Unidos falando inglês fluente, ele é contratado por uma multinacional. Porque as empresas pagam qualquer curso técnico para quem fala inglês fluente e não pagam curso de inglês para quem tem mestrado, doutorado e pós-graduação. E ele entra numa multinacional e a família diz, graças a Deus, apesar da tatuagem de dragão inteiro e do piercing que ele colocou no nariz lá nos Estados Unidos, agora está encaminhado numa firma boa. E a marca, a empresa, tem um logotipo de empresa centenária, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Ele é importante para a família, mas o cara fica trabalhando lá, sabe por quê? Porque ele deu uma sorte dos diabos, porque no andar que ele está, só tem gente legal, o trabalho flui, é legal, as pessoas são simpáticas, um passa o bastão para o outro, não joga, e a chefe é agregadora. A chefe é resolvedora de conflito, e ela é aglutinadora, e ela ainda gosta de treinar. Ele ficaria numa empresa assim, se fosse pequenininha a empresa, que tivesse gente assim legal, ele não ficou lá pelo logotipo da empresa multinacional. Ele ficou lá porque era legal trabalhar lá. E aí, quando a família acha que agora vai, que se endireitou, apesar de também ter pintado metade do cabelo de roxo, e do piercing, e da tatuagem, ele se apaixona por uma outra menina lá, amiga daquela que ele tinha ficado. E os dois saem para montar um food truck. E a família disse, mas isso é droga mais pesada, né? Estava encaminhado numa firma maravilhosa. O food truck, como eles têm experiência gerencial e eles têm pique, eles criam um food truck com um modelo de negócio interessante e com um sabor incomparável. E começa a dar certo. E aí o investidor vê essa cena e diz assim, compro 30% do negócio de vocês, dá 1 milhão para os caras, para a gente replicar no Brasil esta ideia. E a família diz, mas ganharam dinheiro com o caminhãozinho. Só que o investidor coloca um preposto na empresa que não é ético, que começa a roubar um pouquinho com o fornecedor, fazer uma maracutaia ali, a pressionar o casal, e eles não aguentam a pressão e vendem a parte deles de 70% por metade do que vale, e vão para a Suíça colher uvas e participar de uma comunidade alternativa que faz meditação. E aí a família diz assim, mas é ácido, não é possível, isso é coisa mais... Ou é crack, não é possível. Sabe o que acontece lá naqueles negócios de meditação que eles ficam, aqueles fins de semana de retiro, que não tem celular, nos Alpes? Eles conhecem um americano de 30 e poucos anos, que recém vendeu o seu aplicativo para o Google, botou 100 milhões de dólares no bolso, olha para o casal brasileiro e diz assim, vocês têm experiência gerencial, experiência de multinacional, já empreenderam, são éticos, são trabalhadores, são legais, são brasileiros, são simpáticos, e eu vou montar uma startup em toda a América Latina com a sede no Rio de Janeiro. Vocês não querem ser meus sócios? Ele dá $1 milhão de luvas, 3% da empresa, e o casal volta para o Brasil, para um escritório de andar inteiro olhando para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e a família diz assim, com $1 milhão no bolso, donos de uma parte da empresa, e a família diz, mas ganharam mais dinheiro do que toda a família somada junta em toda a história, apesar daquele cabelo roxo, daquele piercing e daquele dragão. E aí eles começam a trabalhar e começa a dar super certo o negócio. Mas eles já fizeram tudo o que tinha que fazer, está super legal o trabalho, mas assim, deu. E eles vendem por 1/3 do que vale a parte deles, que dá uns 7 milhões, e compram uma casa em Búzios. E vão viver tranquilo.
E aí o cara faz concurso, passa aqui, fica 1 mês e meio e monta o food truck. E quando ele passa no concurso, a família diz, graças a Deus, está no TRE de Tocantins, o melhor do Brasil. Está feito. Vocês se preparem, porque essa geração veio para trabalhar só em lugar legal de trabalhar. Então, ou vocês tratam de fazer o lugar ser muito legal de trabalhar, ou eles vão entrar e vão sair sem o sentimento de culpa que nós teríamos, porque nós, todas as nossas gerações, nós somos educados para ser herdeiros, aliás, para ser sucessores. E a nova geração surgiu somente para ser herdeira. Quem tem um armazém, esperava que um dos filhos tocasse armazém. Quem tinha uma banca de advocacia, um dos 3 filhos ia fazer direito, e assim sucessivamente. Agora, eles vão ter experiências. E eu fico pensando assim, quem talvez vai ajudar a pagar a passagem para os Estados Unidos, uma parte do food truck, ou o food truck inteiro, ou 2 passagens de ida e volta da Suíça? Eu. Por isso que eu tenho que me manter criativo, aberto ao novo, aberto às mudanças. Está motivacional a palestra? Então, pessoal, que horas são aí? Vocês me dão mais 10 minutos? Essa palestra foi longa, né? Mas vocês deixaram. Então, pessoal, já vai terminar, mais 7 minutos. O mundo está mais ou menos exigente. Não estou falando Machado, estou falando do mundo. Ele não pediu para eu dizer isso, tá? Isso foi... Opa. O mundo está mais ou menos exigente. Muito mais, velho. Então, deixa eu sentar aqui. Vocês não olham para mim, vocês olham para a tela, tá? Olha para a tela. O cenário que eu descrevi para vocês é um cenário de mais pressão e mais estresse. E tem gente que não vai aguentar a pressão e vai vazar. Esse é o termo. Ah, e fulano? Ah, não aguentou, vazou. Tá? E tem gente que não vai aguentar o estresse e vai morrer. Presta atenção. A gente não morre de excesso de trabalho, a gente morre de coração apertado. Mas tem gente que vai aguentar a pressão e o estresse. E aqueles bravos profissionais, não importa o gênero, não importa a idade, não importa se vieram de família rica ou pobre, cidade grande ou pequena, não importa a trajetória até aqui. A partir de agora, quem aguentar a pressão e o estresse será brindado, premiado, condecorado pelo século XXI com metas maiores. Ou seja, trabalhou direitinho, mais serviço. Bateu as metas, mais metas. Tem 4 pessoas numa área, num setor, num departamento. 2 são de fé e 2 são frouxas. Sobre quem recai o novo trabalho importantíssimo daquela área? Os de fé. Não era assim até chegar em nós. E mudou bem na minha vez. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Então, esse slide é o slide mais óbvio que eu já fiz na minha vida. Nós que somos do século XX, fomos criados de um jeito, e que temos que viver no século XXI, que é de outro jeito, é mais complexo, nós literalmente precisamos entender o que temos de fazer. E aqui um alerta. Nenhum de nós presentes aqui, né, está pronto. Porque os jovens têm uma defasagem de noticiário assustadora. E os velhos, defasagem digital preocupante. Eu, quando tenho um problema, eu creio de geriatria e eu não peço ajuda para meus filhos. Quando eu tenho um problema no celular, eu fuço até a morte, mas eu não peço ajuda para eles. Eu desabilito o aplicativo, reabilito o aplicativo, eu tenho todas as senhas anotadas no papel. Eu reabilito o aplicativo, desabilito, volta. Às vezes eu mexo tanta coisa que eu resolvo sem me lembrar como é que eu fiz. Não importa, resolvido. Quando eu não consigo resolver fuçando, eu vou para o Google. E no Google tem. Se não tem nem na terceira página do Google, eu não peço ajuda para eles, eu vou no YouTube e tem um videozinho, nem que seja em húngaro, com legenda em espanhol, de um cara de menos de 17 anos. Se eu não consigo fuçando,
nem no Google e nem no YouTube, aí sim eu peço ajuda para os guri. Aí eles começam a fuçar, eu digo, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Aí um vai para o Google, eu digo, já fui até a 3ª página, não funciona. Aí ele vai para o YouTube, eu digo, tem um vídeo que é parecido, mas não é o que eu preciso. Aí, quando eles não conseguem também, eles me entregam e dizem, pai, não consegui. E aí, velho, eu deixo de virar débil mental. Porque se você pede ajuda digital para filho, neto, sobrinho, afilhado, enteado, genro, nora, irmão, irmã mais moça, acaba o que restava de respeito, amor, admiração que essa pessoa tinha por você. Ela vai dizer, mãe, você é burra, é a 3ª vez que eu explico. O pai é pior, porque o pai anota assim, 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, 3, clicar tal coisa, e entre 1 e o 2, entre parênteses, o pai ainda bota clicar enter, nem o enter é óbvio. Os jovens estão rindo de nós, tá? Mas vocês que não cuidaram do noticiário, porque a gente ouvia o que o pai queria. Quando se espalharam as telas nas casas, vocês pararam de ver noticiário. Então, tem uma geração inteira que acha que Guerra Fria é a Friboi contra a JBS, né? Que Gorbachev é nome de vodka, o cara nunca ouviu falar no Zico, e o Pelé é apenas aquele que não reconheceu a filha. Tá? No dia do terremoto no Nepal, não é piada, aconteceu na minha classe, na minha aula, pós-graduação em marketing. Chegou a notícia do terremoto no Nepal, 2013, 2014, lembra? Caíram os tempos. Tinha uma equipe da Globo, inclusive, lá. Notícia chegou de manhã. À noite, eu fui dar aula no pós-graduação em marketing. Marketing é a pessoa que tem que ser muito bem informada, dedo no pulso dos acontecimentos, para pegar os acontecimentos e transformar em venda. Não é engenharia química, que fica com os tubos de ensaio, é marketing. Tem que estar atento. Notícia chegou de manhã, eu entro em sala à noite, isso é verdade, aconteceu na minha turma, não é piada. Eu disse, vocês viram o terremoto no Nepal? 25 alunos matriculados, 24 presentes, faixa etária 25 a 40 anos. Uma aluna disse, eu vi, professor. E os outros alunos fizeram o quê? O dia todo, que não sabiam do terremoto no Nepal. E um aluno, não é mentira, foi na minha aula e me perguntou, o que é Nepal? Então, não é piada, eu vi, essa cena aconteceu. Então, olha aqui, ó, velhos, para de imprimir e-mail em papel, é porque é melhor de ler. Para! É tudo na tela agora. E faz um T-Bloft digital, contrata um personal. Eu contratei um personal. E jovens, vão trabalhar ouvindo o noticiário e voltem ouvindo Spotify. Mas chega no serviço, alguém vai dizer, viu só, o Cabral foi condenado a 197 anos. Quem? Aquele que descobriu o Brasil? Por que isso tudo? Que para atender melhor os desafios e as demandas do século XXI, a gente tem que ser bem informado. Quem se informa se recicla, quem se recicla rejuvenesce, quem rejuvenesce aumenta a longevidade profissional. Eu falo isso para todas as minhas plateias, e olha aqui, ó, e falo para mim mesmo. Deixa eu ficar junto aqui, fica legal. Ficou? Tira outra assim, olhando para ti. Eu falo isso em todas as palestras, e olha aqui, ó, e falo para mim mesmo, para eu não esquecer que eu vou sustentar os meus gurizinhos até a morte, e acho que até a morte deles, que aí eu vou morrer tranquilo. Eu lancei um livro, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, que eu vou, é um livro todo em tweets, tá? Todo em tweets. Dá para ler um tweet, funciona, dá para ler fora de ordem. Eu vou entregar para vocês aqui. É para compartilhar. Espera aí. Vocês veem quem é o mais importante, quem lê primeiro aí, tá? É. E amanhã, fotógrafo, faz essa foto, que essa é a foto. Amanhã, vocês vão estar assim no café, ó. E alguém falando com vocês e vocês nem tchuns. E não se fala mais nem tchuns também, é um termo antigo. Também não se fala caiu a ficha.
Porque a gente não usa ficha desde 98, toda a geração Z nunca viu uma ficha caindo num orelhão, estabelecendo ou não conexão, que a gente dava um safanão e aí completava. Né? E vocês assim, ó, no café. E alguém falando com vocês e vocês... E a pessoa dizendo, estou falando com você e vocês... E o cara diz, o que houve? E vocês... Sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem. Primeiro que a palestra parecia ser palhaçada. Depois o cara veio com uns negócios de pesquisa e doutorado lá. Depois agora eu estou pensando. E aí olha para a filha de 4 anos e diz para a mulher, e essa desgraçada, quantas décadas trabalha ainda? E eu criei... E depois da gente conversar bastante, tá? E depois da gente conversar ali, eu fui ali mexer uma coisa, porque eu tenho uma palestra que é a sequência dessa, não estou querendo dizer nada, tá? Eu só lembro que eu resolvi dar um pedacinho dessa palestra só para vocês aqui, tá? Nós estamos numa época em que é necessário um alto grau de adaptação. Não é pouco, é muito. Não precisa gostar. Entender para aceitar. Mas a gente não pode não saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma mescla de adaptação e atualização, porque não pode se atualizar e não se adaptar, ficar blá, blá, blá. E não pode também se adaptar e não saber o que está acontecendo. Então, eu criei um termo, que é o nome da minha palestra, que é para vocês indicarem para outras pessoas. Né? Nós estamos vivendo a era da adaptualização. Ok? Posso trocar? Presta atenção agora. Tem gente do estado inteiro aqui, não tem? Tem gente que viajou para caramba. Eu vi, porque tem uns que dormiram. Tá? Mentira, eu perco para fome. De sono eu não perco. Ninguém dorme nas minhas aulas. Vocês se dão com gente importante em todos os mercados. Este estado não para de crescer. E eu vivo só de palestra. E eu vou ter que sustentar os meus gurizinhos até a morte. Então, se vocês gostaram da minha palestra, por favor, me indiquem lá nos lugares que vocês moram, aqui. Me indica para a Clara. Lembra da Clara, da novela? Ela é rica. Até seria útil ou agradável. Mas, assim, se vocês não gostaram da minha palestra, vocês me indiquem para quem vocês odeiam. Mas, pelo amor de Deus, lembra dos gurizinhos e me indiquem. Desculpa eu ter passado do tempo, mas... quando a plateia traz, o cantor canta mais bis, tá?